Olá, galera do 8º ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o PET, agora volume novo, volume 5. Iniciando então a semana 1 com o tema Previsão do Tempo, e esse conteúdo você encontra nas páginas 34 a 38 do PET, volume 5. Então vamos recordar alguns conceitos. A definição de clima. O clima é o conjunto das características atmosféricas como temperatura, umidade, chuvas e ventos de uma dada região, medidas em um longo período de tempo, normalmente em anos. Então o clima de uma região são as características atmosféricas daquela região, mas medidas em um longo período de tempo. Então, são características que prevalecem naquela região, Um clima seco, um clima árido, um clima úmido, um clima quente, Já o tempo, o tempo atmosférico, é um estado da atmosfera analisado em um certo período de tempo relativamente curto, que pode variar de horas a semanas. Então, o tempo atmosférico já é o estado da atmosfera analisado ali naquele momento, em um certo período, um curto período de tempo. E as características ali do estado atmosférico, esse estado atmosférico é muito relativo, Então, altera constantemente, muda constantemente. Então, por isso que é analisado em um curto período de tempo. Então, o tempo está chuvoso, está nublado, está de sol, o céu está limpo. Então, essas são as características do tempo atmosférico. Vamos falar sobre a previsão do tempo. A meteorologia é uma ciência que estuda os fenômenos físicos da atmosfera, cuja análise permite a previsão do tempo. A consulta sobre essa previsão em determinada região do dia específico auxilia tanto em diversas situações do cotidiano das pessoas, quanto nas atividades econômicas, como agricultura, pecuária, turismo, lazer, comunicação, aviação e navegação. Por esses fatores, ela tem espaço nos meios de comunicação, como jornais, internet, canais de televisão, etc. O profissional que realiza tal estudo, o estudo das características da atmosfera que permite a previsão do tempo, é o meteorologista, que por meio das análises de elementos como a temperatura diária, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a direção e a intensidade dos ventos, consegue realizar um cruzamento de dados desses elementos e fazer a previsão do estado da atmosfera em um curto prazo, de um dia até 2 semanas, fornecendo informações de qualquer variação climática. Com o auxílio de satélites artificiais que estão coletando dados sobre o deslocamento de grandes massas de ar da atmosfera e das estações meteorológicas espalhadas pelo país, é possível obter informações que posteriormente serão analisadas por programas de computador e por uma equipe de meteorologistas. Essas inúmeras estações meteorológicas estão dispersas por todo o mundo e recolhem estes dados por meio do uso de aparelhos como o termômetro, que medem as temperaturas, anemômetro, que mede a velocidade do vento, pluviômetro, que mede a quantidade de chuvas, higrômetro, que mede a variação da umidade relativa do ar, e barômetro, que mede a pressão atmosférica. Então, a previsão do tempo é possível devido à coleta desses dados que é realizado pelos satélites e pelas estações meteorológicas, que contam com esses inúmeros equipamentos, que medem as diversas características e as variações da atmosfera e enviam esses dados, para os meteorologistas que, com o auxílio de computadores, programas de computadores, realizam esse estudo, essa análise e conseguem criar uma previsão do tempo. No Brasil, os principais institutos de meteorologia são o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CEPTEC, e o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Então vamos iniciar as atividades da semana 1, PET volume 5. Atividade 1. Leia atentamente o texto a seguir. Fim de semana deve ser de céu nublado na zona da mata e vertentes. Ainda segundo o INMET, as temperaturas devem ficar com mínima de 14 graus e com máxima de 20 graus Celsius. Por Marielle Moura, G1, Zona da Mata.
A previsão para as cidades da Zona da Mata e vertentes nesse fim de semana é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, de acordo com o 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ainda segundo o INMET, as temperaturas devem ficar com mínima de 14 graus e com máxima de 25 graus. Já a umidade relativa do ar fica alta pela manhã com 90% e baixa no decorrer da tarde, com 40%. A previsão indica que as temperaturas devem cair na madrugada de segunda-feira, dia 21, na região. Temperaturas previstas em cidades da região: Juiz de Fora, mínima de 16 graus e máxima de 20 graus, Viçosa, mínima de 17 e máxima de 23, Muriaé, mínima de 19 e máxima de 25 e São João del Rei, mínima de 14 graus e máxima de 20 graus Celsius. Com base na notícia, faça o que se pede. Então, letra A. Diferencie climatologia de meteorologia. Bom, climatologia é a ciência que estuda o clima, enquanto que meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos físicos da atmosfera e suas análises permitem realizar uma previsão do tempo. Letra B. Cite 3 fenômenos meteorológicos mencionados no texto. Bom, na verdade, eu só encontrei um tipo de fenômeno meteorológico, onde se diz aqui pancadas de chuva, né? As chuvas são consideradas fenômenos meteorológicos. Mas o que são esses fenômenos meteorológicos? Né? Fenômenos climáticos ou meteorológicos são eventos que ocorrem na atmosfera e eles são relacionados ao clima e ao tempo. Então, por exemplo, a chuva, arco-íris, neve, geada, granizo, aurora boreal, são todos fenômenos meteorológicos, são fenômenos que a gente consegue visualizar, né, na maioria das vezes, e são relacionados à atmosfera, que ocorrem na atmosfera relacionados ao clima. Já elementos atmosféricos são aqueles que ocorrem, que conferem ao clima, né, a sua dinâmica, como, por exemplo, a pressão atmosférica, a umidade, a temperatura, a radiação solar. Então, existem os fenômenos climáticos, né, os fenômenos atmosféricos ou meteorológicos, que são aqueles que são relacionados a fenômenos que ocorrem na atmosfera e nós conseguimos visualizar. Já os elementos atmosféricos são aqueles que conferem ao clima, né, a sua dinâmica, a pressão, a umidade, a temperatura. Sendo assim, como fenômenos atmosféricos, temos apenas a precipitação, né, pancadas de chuva. Já podemos citar alguns elementos atmosféricos, como a formação de nuvens, né, que foi o tempo nublado ali, onde citou, a umidade relativa do ar e as temperaturas. 2. Analise a charge a seguir. Então, nós temos aqui uma charge, né, com a Maju Coutinho, a famosa jornalista da Rede Globo, e a charge diz o seguinte: atenção para a previsão do tempo para a sua região. Não importa onde você mora. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sol e tempo bom. Fim de semana, chove. Com base em seus estudos dessa semana e na charge apresentada, responda: qual a importância da previsão do tempo para a sociedade? Bom, previsão do tempo é extremamente importante para nós, né? Porque se nós conhecemos como que vai estar o tempo ali naquele dia específico, né? Se vai estar de sol, se vai chover, a gente consegue programar melhor os nossos compromissos, a gente consegue se organizar melhor, né? E economicamente falando também é extremamente importante, afeta diretamente setores como a agricultura, o turismo, né? Então, respondendo, a consulta sobre essa previsão em determinada região ou dia específico, né, previsão do tempo atmosférico, auxilia tanto em diversas situações do cotidiano das pessoas, quanto nas atividades econômicas como a agricultura, pecuária, o turismo, lazer, comunicação, aviação, navegação, etc. Letra B. A previsão do tempo pode variar ao longo de um dia? Justifique sua resposta. Sim, o tempo atmosférico é um estado da atmosfera analisado em um curto período de tempo e este varia constantemente. Então, as características da atmosfera, né, que conferem o tempo atmosférico daquele momento, são extremamente variáveis. Então, se está chovendo, daqui a pouco a chuva passa, pode dar sol, depois chover de novo e assim vai, né, essa variação constante. Então, sim, pode variar ao longo de um dia. 3. Quais elementos ambientais são necessários se analisar para poder prever as condições atmosféricas de uma determinada região? Bom, as temperaturas, velocidade dos ventos, quantidade de chuvas, variação da umidade relativa do ar
e pressão atmosférica. 4. Cite 3 aparelhos necessários para se analisar as condições atmosféricas e suas respectivas funções. Então nós temos termômetro, que mede as temperaturas, anemômetro, que mede a velocidade do vento, e pluviômetro, que mede a quantidade de chuvas. Estes e outros equipamentos são utilizados nas estações meteorológicas, para coletar dados da atmosfera em tempo real de diversas regiões do país, e juntamente com as imagens capturadas por satélites, os meteorologistas conseguem realizar o estudo e fazer a previsão do tempo. 5. Assinale a alternativa correta. Letra A. O sistema de meteorologia consegue prever com precisão o clima com o prazo de até um mês. Letra B. O higômetro, responsável pela medição da quantidade de chuvas, é um dos aparelhos presentes em uma estação meteorológica. Letra C. A previsão do tempo auxilia em atividades agrícolas, como para o planejamento de plantio ou para a colheita de uma lavoura. E letra D. A meteorologia é uma ciência extremamente desvalorizada, não encontrando espaço nos meios de comunicação. Então, a resposta correta é a letra C. A previsão do tempo auxilia em atividades agrícolas, como o planejamento de plantio ou para a colheita de uma lavoura. Então, letra C. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 1 do PET volume 5. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, tirem suas dúvidas, façam atividade no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber a atividade de vocês e registrar a sua participação. Caso vocês tenham dúvidas, precisem de ajuda, é só me procurar lá nos grupos do WhatsApp. E eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!